Eu pergunto-me muitas vezes a mim próprio o que é que fazem os filósofos, a que é que se dedicam os filósofos. Esta pergunta se devem fazer muitos entre vós, sobretudo aqueles que não estudaram filosofia, porque muitas vezes não somos claros naquilo que nós fazemos. Uma das maiores definições, ou mais conhecidas definições da filosofia, foi dado pelo filósofo Hegel, que chamava a filosofia o próprio tempo apreendido por conceitos. O filósofo é amigo do seu tempo. É aquele que tenta ler, tenta interpretar as vicissitudes mais importantes que se vivem no tempo em que ele está presente. Com uma preocupação já platônica, quer dizer antiga, da origem e do início da filosofia, a busca constante da justiça. Quando eu olho para o nosso tempo e olho para o meu país, porque como diz Ortega y Gasset, nós olhamos para o nosso tempo a partir das nossas circunstâncias, do nosso prisma, do nosso ponto de observação. Quando eu olho para o mundo, a partir de Moçambique, vejo uma espécie de discrepância fundamental. De uma certa maneira, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, prevaleceu nos países ocidentais, europeus, aqueles que construíram os Estados, construíram as nações, aqueles que se disputaram todo o século XIX até 45. Um historiador inglês diz que o século XIX só terminou com a Segunda Guerra Mundial, o fim dos nacionalismos. Vejo que esses nacionalistas já não querem ser nacionalistas. Hoje, 27 ou 28 países se conglomeraram em volta daquilo que chamamos de União Europeia. Hoje os europeus já não veem sozinhos como pequenas nações. Essas pequenas nações, Portugal é um dos mais pequenos, foram capazes de impor-nos uma dominação que depois da escravatura de 5 séculos durou 1 século de colonização. Hoje não vêm sozinhos, vêm juntos, aglomerados. E quer dizer, muito mais fortes do que não estavam no século XIX, quando venceram as últimas batalhas com Gungunhana e etc. Os americanos, os Estados Unidos, apesar de serem já fortes, juntam-se ou ao Canadá ou ao México nos acordos da América do Norte, juntam-se aos europeus em volta da NATO, juntam-se aos japoneses, aos coreanos, aos australianos, à Nova Zelândia, para uma espécie de pacto mais geral, em que eles dizem que é a defesa do mundo livre ou da democracia. Em contrapartida, nós, os africanos, estamos com dificuldades enormes de nos juntarmos, porque, como dizia Nkrumah, só juntos teríamos capacidade de resistir às novas formas de dominação e de opressão que parecem vir do norte do mundo. Não conseguimos a União Africana. A OUA tinha decretado em 1963 que não íamos tocar nas fronteiras coloniais, não vamos fazer ingerências. Isto permitiu o golpe de Estado e o assassinato do Patrício Lumumba e gradualmente fomos fragmentando o continente em pequenos países que não têm capacidade de uma maneira independente, diferenciados, divididos, de fazer face à nova era que nós chamamos de mundialização ou de globalização. Nós estamos a conseguir criar as regiões, a SADCC, que era uma instituição, um organismo de caráter político, foi substituído por SADC, que é mais de caráter econômico, que nos mete em competição, para não falar daquilo que está a acontecer na África Ocidental, onde o organismo que aglomerava e acolhia todos os países fragmentou-se agora com a saída do Níger, do Mali ou do Burkina Faso. De um lado, o mundo que agrupa, se fortifica, se aglutina, e de outra parte, nós que vimos os nossos países, espaços geoculturais divididos, a sermos incapazes de meter juntos para poder resistir a esta vaga de novo conflito mundial e de novas forças aglutinadas que cai sobre nós. Em segundo lugar, vejo que depois de um período onde o conflito bélico entre as grandes nações tinha parado, ele recomeçou. Hoje temos uma nova Guerra Fria que está nas nossas portas. Ela opõe o mundo ocidental com a Rússia, mas por detrás desta oposição existe a oposição com a China, que é a nova força emergente. Esses países do Ocidente estão, de certa maneira, unidos, mas divididos nos seus interesses. Mas, de certeza absoluta, estão claramente em divergência, quer com a antiga Rússia, que apresentou-se a nós e ajudou-nos sob a forma da União Soviética, quer sob a forma da China emergente. A Guerra de 16 anos produziu-se durante a Guerra Fria no Ocidente. Eles não quiseram fazer a guerra entre eles. De um lado, tinham jurado nunca mais isso entre nós, depois da Segunda Guerra Mundial. Do outro lado, o medo de se destruírem reciprocamente com bombas atômicas fez com que transferissem o campo de batalha do Ocidente para os países africanos. E Moçambique foi claramente um dos países vítimas desta Guerra Fria que se tornou quente nas nossas latitudes ou no nosso continente.
enquanto o mundo se une de um lado, a África continua a fragmentar-se. Fragmenta-se na África Ocidental, fragmenta-se com a Guerra do Congo, e desde alguns anos esta parte começaram-se também a não respeitar as fronteiras coloniais. São os Marrocos que ocupam uma parte da Mauritânia, é o Sudão que se dividiu entre Sudão do Norte e Sudão do Sul, é o conflito no Congo que há veleidades de ultrapassar fronteiras entre novas potências dominantes no próprio continente africano. Tivemos os problemas no Corno da África e hoje Moçambique está em frente a uma guerra em Cabo Delgado que não sabemos qual é o objetivo verdadeiro, se por detrás desta guerra que nos é feita por adversários incógnitos, desconhecidos ou que nos apresentam como tal, não existirá uma veleidade de partir o nosso país e dividi-lo em partes. Se não conseguimos resistir unidos à colonização portuguesa que durou muitos anos, se não conseguimos unidos fazer frente ao neocolonialismo que é presente no nosso espaço, a pergunta seria: conseguiremos, com a fragmentação do nosso país, fazer separados aquilo que não conseguimos fazer juntos? Eu sou muito pela democracia. Eu sou muito pela separação de poderes. Porque a separação de poderes entre o executivo, o judiciário e o legislativo é a forma moderna de governar as democracias. Num sistema representativo e num sistema onde não somos 10, 20, 30 que podem se encontrar numa ágora grega, mas somos milhões de pessoas que fazem um país. Então é preciso que nós sejamos representados por aqueles que nós consideramos mais aptos a nos representar num sistema que nós chamamos o sistema parlamentar. Com um parlamento que não represente partidos, mas represente, de facto, o povo na sua igualdade, na sua unidade, mas nas suas diferenças, nas suas divergências e na diferença dos próprios posicionamentos e dos próprios interesses. Mas precisamos também de um judiciário capaz de jogar o seu papel, que não é de contraposição ao executivo ou ao legislativo, mas é de complementaridade. E precisamos de um executivo feito de pessoas capazes, mas pessoas que militam pelo bem comum, que de facto façam os interesses do país e do povo. Ora, quando olhamos para o nosso país, constatamos muitas coisas ao mesmo tempo. As dificuldades do executivo em governar o país. Essas dificuldades fazem com que o essencial da governação se faça através de instituições oficiais e que o nosso executivo, o nosso governo, seja mais um administrador, como o historiador Pelletier dizia dos portugueses durante a época colonial. Ele dizia: Moçambique é uma colônia britânica administrada por Portugal. E hoje parecemos ser uma colônia, não se sabe muito bem de quem, porque o FMI e o Banco Mundial é uma aglutinação de interesses e de países e sabemos que eles dominam e tomam as decisões que regem a vida dos moçambicanos. São eles que implementam o Sul, são eles que dizem que devemos diminuir a força dura do aparelho do Estado, são eles que ditam as políticas económicas que Moçambique tem que seguir. Junto a eles temos uma comunidade internacional também com cara muito divergente, sustenta o aparelho do Estado, até o orçamento do funcionamento do Estado, são doadores, mas por trás das doações que eles fazem há os próprios interesses. Nós parecemos um país que não se autogoverna. A nossa dependência económica é mais do que evidente, mas até evidente em relação aos nossos vizinhos aqui da África do Sul. Nós temos um parlamento que devia ser representante do povo, chama-se Casa do Povo, mas ela de facto representa os partidos. E todas as instituições de governação, até o CNE, que é suposto ser a máquina que organiza, guia e com isenção permite que o processo eleitoral funcione e a democracia seja um facto real e estável, também emprenhado pela presença de partidos. O que é grave no meio de tudo isto é que Moçambique encontra-se, cada dia que passa, não só mais dependente do exterior, mas sempre mais fragmentado. Ouvir falar da greve dos médicos. Temos 32 ou 33 milhões de habitantes, com uma média de 5 mil médicos. É talvez um dos números mais baixos em termos proporcionais. Não só no mundo, mas até no próprio continente africano. Ouvir falar da greve dos professores. Sabem que no ensino superior, por exemplo, temos 250 mil estudantes universitários e é o número mais baixo até na região em termos proporcionais. Ouvir falar da greve dos magistrados, todos eles confundidos ou já em acto ou por fazer, é um sintoma ulterior
de uma fragmentação nacional. Enquanto o mundo se une, não se unem só partes diferentes que compõem um Estado, mas unem-se países inteiros. Os que fizeram o nacionalismo no século XIX encontram-se hoje num parlamento de 27 ou 28 em Estrasburgo e com uma governação em Bruxelas. Nós, africanos, continuamos numa escada de divisão. Nós, africanos, continuamos a fragmentar-nos entre nós. E nós, moçambicanos, entramos numa esteira de divisão, de separação, de polarização, que é extremamente grave e perigosa. Quero repetir, no meio disto tudo, há o retorno da Guerra Fria. Hoje, os chineses estão presentes em todas as partes do nosso país, em todos os setores da nossa economia, em todo lugar onde há recursos. E esses recursos não são só procurados por chineses, são procurados por novas potências ou outras potências, que vão dos Estados Unidos, chegam à Austrália, vão da França para Portugal, todos correm em direção ao continente africano, todos correm em direção ao Moçambique, que se descobriu ser um grande patrimônio em termos de recursos naturais. E esta vinda deles aqui não é pacífica. Elas transportam para nossas latitudes os conflitos que têm entre eles. O perigo de nos tornarmos de novo um espaço de guerra quente, numa guerra fria ou guerra não declarada entre eles, é muito grave. O que é que temos que fazer? Temos que resistir a uma nova guerra de 16 anos. Temos que resistir a uma nova polarização. Temos que resistir a uma nova fragmentação. Mas isso significa resistir a novas formas de transportar ou importar conflitos dos outros para dentro de nós. Resistir a novas formas de conflitos, de guerras e de violência no nosso país. Isso se pode fazer se resistirmos também à nossa polarização. A polarização que está em ato entre várias partes da sociedade, entre vários grupos religiosos da sociedade, entre vários partidos da sociedade. Por que digo partidos da sociedade? Os partidos num país são formas através das quais um certo núcleo de valores e de ideias, um certo núcleo de projetos e objetivos encontram-se congregados porque indivíduos que pensam de uma certa forma juntam-se para propor uma forma de governação particular específica no interior de um país ou de uma nação. É isso que devia ser a Frelimo, o MDM, é isso que devia ser a Renamo, um grupo de indivíduos que tem uma visão mais ou menos comum daquilo que tem que ser a governação para o bem superior que é o povo de Moçambique e o povo moçambicano. A gente pode divergir em posições, em maneiras de ver. A gente pode e deve divergir em maneira de projetar as prioridades para Moçambique para ir para frente. Mas a gente tem que convergir no objetivo último. O objetivo último dos partidos é, através de uma governação orientada a partir dos próprios projetos e própria visão da sociedade e do mundo, governarem e levarem a felicidade maior de todo um povo que são 32 milhões de pessoas. O que nós vemos é que a polarização que nós estamos a ter, longe de ser uma concorrência de partes para favorecer o bem do maior número, parecem interesses de partes que acabam fraturando a visão comum, a visão coletiva e um possível devir do Moçambique feliz, próspero, em desenvolvimento. De um possível Moçambique que cuida de todos os seus cidadãos, desde aqueles mais fortunados e com mais bens, até aqueles anónimos e que sem voz, sem educação, não conseguem dizer a sua parte da verdade, mas que pertencem e são parte de nós e nós temos a obrigação de protegê-los. A fragmentação é perigosa, a polarização é perigosa, porque ela fragiliza ainda mais o Estado. Ela permite a infiltração de interesses que são nossos no mundo em concorrência, no mundo em competição. Ela abre portas para que novos conflitos possam surgir. Conflitos não se resumem a guerras. E nós conhecemos as diferentes guerras que assolaram o nosso país nos últimos 50, 60 anos. Aliás, somos um dos países que conheceu mais formas de guerra e guerra verdadeira nos últimos 50 anos, não só na região, mas em todo o continente. Então a polarização é negativa. A polarização não é igual ao debate de ideias. A polarização não é igual à existência de partidos que tentam trazer projetos diferentes para o bem comum. Temos que fazer uma grande diferença entre aquilo que é defender
o meu ângulo, o meu ponto de vista, a minha pertença a uma comunidade política cujo sentido só é respeitável e justo se ele integra-se num projeto comum da sociedade moçambicana. Moçambique não só está a fragmentar-se, não só está a polarizar-se, uma polarização extremamente perigosa, mas Moçambique está a criar condições para que o nosso espaço seja de novo, como já foi no passado, de uma governação externa, de uma imposição externa do objetivo de outros, de um lugar de conflito de interesses econômicos, de nova Guerra Fria, que aqui se faz quente, mas até da fragmentação do país. Então, qual é a responsabilidade do pensamento? Qual é a responsabilidade da intelectualidade? Qual é a responsabilidade da filosofia? A nossa responsabilidade é, sem reprimir ou sem ir contra a justa vontade de indivíduos de participarem com as próprias ideias, com a própria visão do mundo, não continuarem a polarizar, a fragmentar e a tornar perigoso a nossa vida coletiva, não fazer com que o nosso país seja repentalho de divisões, não fazer com que caiamos em novas formas de guerra, novas formas de antagonismos e uma confusão entre partidos políticos, entre visões diferentes e aquilo que pode ser, para uns, uma forma de apropriar-se do espaço público e, através dele, apropriar-se dos bens que Moçambique tem e produz. E para outros, uma forma de querer romper de uma maneira radical e definitiva com a unidade nacional que conseguimos conquistar e manter com muitos esforços. Me parece que as elites têm uma responsabilidade particular nisto. Por isso, justo ou não justo, com razões fundadas ou não fundadas, ver médicos continuamente em greve, ver juízes em greve, ver professores em greve, significa ver aqueles que compõem o essencial das elites moçambicanas em conflito com o Estado que lhes governa. E quando as elites estão em bulha entre eles, quando aqueles que têm maior capacidade, mais nível e, de consequência, maior responsabilidade se opõem de uma maneira clara e frontal, isso só quer dizer duas coisas. Isso só quer dizer uma certa incapacidade daquele executivo que devia nos governar para a unidade a manter-nos unidos, a mantermos o foco, a fazermos distinção entre um objetivo coletivo e as formas de participação para que esses objetivos possam ser realizados. E, em definitiva, o que acontece em Moçambique é anacrônico em relação ao movimento do mundo. Os movimentos do mundo tendem à unidade. A União Europeia passou de 3, hoje são 27. A NATO passou de não sei quantos e vai aumentando o número. Os grupos de união na parte asiática, que se desenvolvem com mais rapidez, também não cessam de aproximar as economias dos países. Em África, o esforço desde Nkrumah de unir o continente não cessa de enfraquecer-se sempre mais. A União Africana fala de união, mas o que nós experimentamos são conflitos internos no continente e são fragmentações até naqueles polos onde a unidade, como a CEDEAO, parecia uma coisa já mais ou menos conquistada. Mas estas fragmentações têm a ver, de um lado, com os interesses externos que não cessam de assolar o nosso continente, as nossas independências, as nossas autonomias, mas sobretudo pela nossa fraqueza antropológica, a nossa fraqueza de homens. Nós somos bons soldados a defender interesses de outros. Nós somos bons mercenários a lutar pelo bem-estar de interesses, de valores que correspondem à visão do mundo que os outros têm deles próprios e da vontade que eles têm de nos submeter e subordinar. Mas somos maus soldados a defender o nosso país e o nosso povo. Somos maus soldados a meter em primeiro lugar o interesse e os valores comuns contra os meus interesses de parte, os meus interesses de partido, os meus interesses individuais. Se nós continuarmos nesta linha, nesta orientação, não nos surpreendamos que novas formas de sofrimento recaiam de novo sobre nós. Não há ninguém, não há nenhuma parte do mundo que conheceu como nós 5 séculos de escravatura. Não há nenhuma parte como nós, africanos, que conheceram 200 milhões de pessoas deportadas. Não há ninguém como nós que conheceu a fragmentação das culturas, a imposição de culturas políticas, económicas, religiosas do exterior. Não há ninguém como nós que viu substituída a escravatura, que com Luís XIV, com o Código Negro, foi legiferado
tornou-se uma coisa legal, foi legitimada. Não há ninguém como nós que depois da escravatura conheceu o processo do colonialismo. Não há ninguém como nós que viu o seu país transformado em campo de batalha de ideias, ideais que interessavam outros e não a nós. Não há ninguém como nós que conheceu o sofrimento, que conhece o sofrimento. E por isso mesmo é irresponsável da nossa parte, em relação a nós próprios, em relação à nossa história, em relação aos futuros de muitas crianças, continuarmos a polarizar-nos por interesses egoístas e individuais, sabendo que isto vai, de certeza, impactar sobre os mais fracos, e os mais fracos em Moçambique são mais de 90% das pessoas. Por isso, se há um discurso filosófico que merece ser feito neste momento histórico em que nós vivemos, em que o filósofo é amigo do seu tempo, é o anacronismo histórico. No mundo em processo de unificação, dominado por conceitos de globalização ou de mundialização, no mundo em que forças diferentes, já fortes, se aglutinam para ganhar ainda mais força, nós fragmentamos-nos entre nós e nós. Nós fragmentamos-nos entre pequenos partidos, nós fragmentamos-nos em pequenas regiões, nós fragmentamos-nos entre pequenos interesses, nós fragmentamos em pequenos egoísmos de uns contra outros. Uma vez mais, este anacronismo, esta irresponsabilidade é uma forma de condenarmos os mais fracos, que são a maioria, a condições de vida que podem ser comparáveis ou levar a novas formas de opressão que conhecemos com o colonialismo ou pior ainda com a escravatura. Eu quero terminar este podcast dizendo que a responsabilidade dos intelectuais é grande. Os intelectuais não são aqueles que sabem muito, não são enciclopédias ambulantes, não são picos de mirândola, não são sabichões. Ser intelectual é ser dotado de responsabilidade para com aqueles do nosso próprio país e povo que não têm ou não tiveram a sorte de ter mesmas capacidades. A palavra intelectual nasceu para referir-se a um grupo de pessoas, a uma vanguarda completamente engajada em prol da liberdade e da justiça. São intelectuais aqueles que se engajam na via da justiça em relação ao próprio país, ao próprio povo e, por que não, em relação ao mundo inteiro. Nós temos uma responsabilidade. Quando fazemos as nossas marchas, quando fazemos as nossas reivindicações, quando fazemos as nossas greves, quando fazemos as nossas leis de governação, quando proibimos ou diminuímos salários, que sejamos governo, que sejamos parlamento, que sejamos juízes ou judiciário, que sejamos médicos ou professores, que sejamos membros de partidos políticos, temos que inventar maneiras novas de reivindicar o nosso espaço público, temos que inventar as nossas maneiras de contrapormos as nossas ideias, temos que inventar formas de não confundir diferença de opiniões com inimizade entre nós, temos que inventar formas de continuarmos a privilegiar o nosso bem comum, a unidade nacional, por cima dos nossos interesses individuais. Se nós não fizermos isto, se nós não formos capazes desta grande mudança, desta grande metamorfose que se impõe, metemos em repentalho a nossa unidade, metemos em repentalho a vida dos mais pobres, metemos em repentalho a nossa soberania, mas não nos enganemos. A história devia ensinar-nos alguma coisa. Aqueles que no passado venderam seus irmãos como escravos, pensando que iam ser os únicos a ser salvos, chegou um momento em que todo o preto era escravo e eles também caíram na escravatura. Aqueles que hoje pensam que podem, por esperteza, meter, através de contratos, através de acordos, os próprios irmãos em condições de nova escravatura, novo colonialismo, o dia em que todos formos vencidos, o dia que os nossos países forem ocupados, o dia que os nossos países forem divididos, eles não serão os únicos a gozar da liberdade que impediram que os seus irmãos tivessem. Me parece que a nossa responsabilidade tem que ter sempre em conta o nosso passado. Aquele passado de opressão que aconteceu no passado pode reproduzir-se e repetir-se hoje. E vai se repetir ou não vai se repetir? Repetir-se-á se nós não formos responsáveis, se nós não formos nacionalistas, se nós não formos defensores do bem comum, não se vai repetir se nós não confundirmos as nossas justas reivindicações, as nossas justas reivindicações de direito, de termos a nossa parte e a nossa palavra na sociedade, com rupturas ligadas à polarização, com rupturas ligadas a veleidades de interesse de parte
e individuais. Este é um esforço que tem que ser feito. E nisto, as elites têm uma grande responsabilidade. Os países que se desenvolveram, os que fizeram a Revolução Francesa, não foi todo o povo francês que foi à Bastilha. Quem fez o essencial na reforma, na passagem da monarquia à república, foi um grupo de intelectuais. Quem fez a Revolução Americana foi um grupo de intelectuais. Os Stuart Mills que fizeram a Revolução Inglesa foram um grupo de intelectuais. Os que fizeram a Revolução Russa, os Lenin, eram um grupo de intelectuais. As elites foram aquelas que criaram e unificaram os três movimentos que deram a independência a Moçambique depois de 10 anos de luta. Foram as elites que criaram os movimentos da negritude, desde Doboá a Senghor. Foram as elites que criaram um processo de unidade, desde Kwame Nkrumah. São as elites que governam os países. E as elites somos todos nós. Professores, académicos, médicos, engenheiros, juízes e etc. A diferença reside nisso. Quando a elite de um país é nacionalista e é generosa, o país progride. Quando a elite de um país é egoísta e pouco generosa, quando a elite de um país não é nacionalista, esse país está destinado ao fracasso. Depende, em boa parte, daquilo que nos nossos debates académicos, intelectuais, dos nossos posicionamentos no espaço público, fizermos ou tomarmos como decisão a vida e a sorte de milhões de indivíduos. Muitas vezes a gente diz que os europeus vêm aqui roubar, vêm aqui buscar, vêm aqui tirar recursos e fazem-no com a nossa complicidade. O que é que eles fazem com esses meios, com esse dinheiro, com essa riqueza? Melhoraram e alimentaram a vida das sociedades deles. É em parte por isso que esses países são ricos, são desenvolvidos. O que é que nós fazemos? Nós tiramos ou ajudamos a tirar a riqueza do nosso país e não alimentamos o desenvolvimento do nosso país e o povo com esse dinheiro. Ao contrário, participamos em enriquecer aqueles que já são mais ricos. Esta irresponsabilidade, esta cobardia, esta falta de sentido histórico pode nos ser fatal. E neste momento em que nos preparamos a novas eleições, em que a polarização é mais do que clara no nosso país, urge que os intelectuais, as elites, aqueles que são mais responsáveis porque tiveram a sorte de ter maior educação, tenham capacidade de fazer discernimento, escolher aquilo que é o mais importante e o mais urgente para que Moçambique possa continuar e que os milhões de moçambicanos que não têm 2 refeições por dia, que não têm uma aspirina no hospital, que não sabem o que vai ser deles amanhã, possam continuar a ser homens e gozar de todos aqueles direitos que nós inscrevemos nas nossas constituições ou nas grandes declarações de direitos humanos.